Este é o nosso capítulo 24 sobre o resumo cronológico dos 4 evangelhos. Hoje, a gente vai analisar os eventos fascinantes e o debate super tenso que marcam os capítulos 9 e 10 do Evangelho de João. Olha só que detalhe interessante. Quando a gente observa a linha do tempo dos evangelhos, fica bem evidente uma diferença importante. Enquanto Mateus, Marcos e Lucas costumam compartilhar as mesmas histórias e a mesma estrutura cronológica, os eventos que nós vamos ver agora são inteiramente exclusivos de João. Narrativas incríveis como a cura do cego de nascença e o grande discurso do bom pastor simplesmente não aparecem nos outros livros. E isso ilustra perfeitamente o foco único de João. Ele seleciona sinais miraculosos e discursos bastante específicos para provar de forma irrefutável a verdadeira identidade e autoridade de Jesus. Vamos entender como essa narrativa se desdobra. Parte 1, a reação ao milagre e o início da controvérsia. A cena começa com uma cura que é, no mínimo, inusitada. Jesus faz lodo misturando terra com saliva, passa nos olhos de um homem que era cego desde que nasceu e manda ele se lavar no tanque de Siloé. Ele obedece e, de repente, volta enxergando. Imagina a cara dos vizinhos, o choque é total. A perplexidade é tanta que o pessoal começa a perguntar sem parar onde está o homem que fez aquilo. E o rapaz simplesmente responde, não sei. É exatamente aqui que a tensão começa a escalar. O homem curado é levado direto para as autoridades religiosas da época, os fariseus. E tem um detalhe crucial que acende o estopim de todo o conflito. O dia em que Jesus realizou essa cura era um sábado. Parte 2, o interrogatório dos fariseus e o julgamento. Num piscar de olhos, o cenário vira um tribunal tenso. Os fariseus ficam completamente divididos. De um lado, a acusação dura de que Jesus não é de Deus porque quebrou a regra do sábado. Do outro, a dúvida. Como é que um pecador conseguiria fazer um milagre desses? Atrás de respostas, eles chamam os pais do homem para depor. E a atitude deles é super reveladora. Eles confirmam a identidade do filho e que sim, ele nasceu cego, mas se recusam a explicar como ele foi curado. O motivo? Puro medo. A liderança religiosa já tinha avisado que qualquer pessoa que confessasse que Jesus era o Cristo seria expulsa da sinagoga. Naquela época, isso significava isolamento social completo, um verdadeiro ostracismo. Por isso os pais se esquivam e dizem, idade ele tem, pergunte a ele. Então, os fariseus voltam a pressionar o homem pela segunda vez, exigindo que ele chame Jesus de pecador. E a resposta que ele dá, gente, é o grande clímax desse interrogatório. Ele não cai na armadilha do debate teológico complexo que os líderes tentam forçar. Em vez disso, ele entrega uma afirmação inedável, baseada naquilo que ele mesmo viveu. Não sei se ele é pecador ou não. Uma coisa sei. Eu era cego e agora vejo. É a força da experiência pessoal, cortando direto toda a burocracia religiosa. Ganhando confiança, o homem curado começa a desafiar abertamente a autoridade daqueles líderes. Ele usa a própria lógica deles contra eles, dizendo que é impressionante que os fariseus não saibam de onde Jesus vem, ainda mais depois de um milagre tão inédito. A lógica dele é afiada. Se Deus não ouve pecadores, quem fez aquilo só poderia vir de Deus. Mas, como vocês podem imaginar, o resultado dessa ousadia não é aceitação. Os fariseus ficam ofendidos e insultam o rapaz, dizendo que ele já nasceu cheio de pecado e o expulsam do local. Parte 3. Cegueira física e espiritual e o encontro com Jesus. Depois da expulsão, Jesus vai procurar o homem intencionalmente. Quando se encontram, Jesus revela que é o filho do homem, e aquele que acabou de ser rejeitado pela religião responde com uma fé genuína. A partir desse momento fica muito claro um contraste gigante. De um lado, temos o homem que foi curado da cegueira física e que agora compreende a realidade espiritual. Do outro, estão os fariseus. Jesus declara que a liderança sofre de uma cegueira espiritual muito perigosa. O X da questão é esse. A culpa deles continua exatamente porque eles afirmam com toda arrogância que já podem ver. É essa recusa em admitir a própria falha que os mantém no escuro. Parte 4. A alegoria do bom pastor. A famosa metáfora de João 10. Toda essa reflexão sobre liderança e sobre quem realmente enxerga serve como ponte para explicar o papel definitivo de Cristo. Para deixar tudo muito simples de entender, Jesus usa uma alegoria com 3 figuras bem marcantes. A primeira é o bom pastor, aquele que conhece as ovelhas e, o mais importante, dá a própria vida por elas. A segunda figura é o assalariado, aquele que cuida do rebanho por obrigação e que, na hora que o lobo aparece, foge para salvar a própria pele, abandonando as ovelhas. E a terceira figura, claro, é o ladrão, que pula o muro com o único propósito de roubar, matar e destruir. Num contraste absoluto com a destruição trazida pelo ladrão, Jesus faz uma declaração poderosíssima.
Eu sou a porta das ovelhas. Naquela cultura, era comum o pastor dormir na entrada do aprisco à noite. Ele literalmente funcionava como uma porta, como uma barreira física de proteção. A promessa aqui é de que quem entra por essa porta será salvo, vai encontrar segurança, provisão e terá uma vida plena e abundante. E essa promessa maravilhosa vem com uma autoridade inquestionável. Jesus deixa muito claro que a entrega dele é totalmente voluntária. Ninguém tira a vida dele. Ele mesmo entrega por sua própria autoridade e tem autoridade para retomar essa vida. E ampliando o alcance dessa salvação, ele declara que vai trazer outras ovelhas que ainda não pertencem àquele aprisco. Ele já estava prevendo o momento em que diferentes grupos formariam um único rebanho, todos sob a liderança de um só pastor. Parte 5. Divisões entre os judeus e o impacto final. Palavras com esse peso causam um impacto absurdo. E muitos judeus simplesmente rejeitam tudo, afirmando que ele enlouqueceu ou que está endemoniado. Só que os fatos eram fortes demais para serem ignorados. A outra parte da multidão levanta um questionamento muito lógico, criando uma barreira contra essa rejeição fácil. Pode um demônio abrir os olhos dos cegos? Fica aquele grande dilema no ar, né? O milagre inegável acaba validando as palavras transformadoras que Jesus disse, forçando cada pessoa ali presente a decidir, de uma vez por todas, em que lado da história vai ficar. E se você gostou deste vídeo, se inscreva no canal, deixe o like e, se quiser, clique no card que está aparecendo para ver a playlist completa.